Oi pessoal, bom dia. Sou Raimundo Pereira. A vocês do Oração Virtual, sejam bem-vindos. Você que é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje nós vamos abordar um tema, né? É um tema com dois pontos: o tempo e o rosto da misericórdia. O tempo no sentido do o tempo da misericórdia, no tempo em que nós vivemos. Então, o tempo e o rosto da misericórdia. Eu vou começar, né, partilhando com vocês. Eu vou começar partilhando um trecho aqui do documento pontifício do Papa Francisco sobre o rosto da misericórdia. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês um trechozinho do parágrafo 8, né? Tem uns parágrafos, então tem um 7 no parágrafo 8 aqui, né? Do Papa Francisco, um documento do magistério, né? Sobre o rosto da misericórdia, que diz assim: com o olhar fixo em Jesus, o seu rosto misericordioso, podemos individuar o amor da Santíssima Trindade, a missão de Jesus. O vento aqui está uma beleza, né? Está uma beleza aqui o vento, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui. Com o olhar fixo em Jesus e no rosto misericordioso, podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Afirma-o pela primeira e única vez em toda a Escritura o evangelista João, agora que este amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. Pegando só esse pequeno trecho aqui, né? Aqui ele coloca que assim, né, que de maneira palpável, pela primeira vez em toda a Escritura, o evangelista João, agora este amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. Ou seja, todo o tempo que Jesus ele passou, toda a trajetória que Jesus passou desde do seu nascimento, eu diria não só desde o nascimento, mas desde a concepção, desde o anúncio a Maria, até o último instante de Jesus na cruz e consequentemente na ressurreição, ele diz: nós se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. Ou seja, essa presença do misericordioso, vamos dizer assim, do misericordioso. Eu diria assim que aqui ele Papa Francisco ele coloca a presença do rosto, né? O rosto da misericórdia. O rosto da misericórdia é o rosto do próprio Jesus, é o rosto da própria ação do Espírito Santo no meio da humanidade, é o rosto do próprio Pai transfigurado ou transparecido, ou refletido no Filho, né? Então ele coloca essa questão aqui, esse ponto aqui. E eu separei aqui um trechozinho também bíblico, né, da passagem bíblica. Eu vou pegar aqui para passar para vocês, que ele fala um trechozinho do Evangelho de João. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de 6 até o 9. Vou ler só até o 9.
Você querendo, você pode ler o capítulo todo. Você vai ter uma compreensão ainda maior. Eu vou pegar só do versículo 6. O capítulo 7 ele destaca que estava se aproximando a festa dos tabernáculos, uma festa dos judeus, ao qual os judeus eles comemoravam essa festa. Então, Jesus ele vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isto, permaneceu na Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, aqui ele fala do tempo dele, né? O tempo vamos dizer assim, no sentido aqui de completar a missão dele, aquilo que ele vai colocando com o tempo diante dos seus discípulos, diante dos seus apóstolos, que ele vai colocando, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai acontecer isso, vai acontecer... Ou seja, para se cumprir a Escritura, ele coloca nesse sentido, que o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, porque o discípulo dele, se você for ver no versículo bem anterior, vai dizer que se ele for para a festa lá né, a festa que se aproximava ali na Judéia, se ele fosse para lá, ele ia ser pego e ele ia ser morto, consequentemente. Então, ele falou nesse sentido, olha, eu não... o meu tempo ainda não chegou, ou seja, dele ir para lá e correr esse risco de ser pego e acontecer tudo que aconteceu, né, consequentemente. Mas aí ele diz, mas para vós a hora é sempre favorável, ou seja, a hora para vocês é sempre favorável desse tempo. O meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês, a hora de vocês é sempre favorável. Ou seja, com relação ao mundo, com relação às coisas do mundo. Por isso que eu, de uma certa forma, quis colocar esse tema, quis abordar esse tema hoje com vocês, né? O tempo que nós vivemos hoje, que nós vivemos no tempo de hoje, esse tempo que nós vivemos hoje, eu diria não só de quando o Papa Francisco declarou lá em 2015, se não me falha a memória, declarou o ano jubilar, um ano jubileu, né, da misericórdia, né, o ano jubileu da misericórdia, um ano para a gente meditar a misericórdia. E foi falado dentro desse período o quanto era favorável, o quanto era um tempo de graça, um tempo de kairós, um tempo de bonança, um tempo de, vamos dizer assim, de bênçãos derramados sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre todos aqueles que buscassem esse contato maior com Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, através da sua fé. Então, eu quis colocar esse tema, abordar esse tema, o tempo e o rosto da misericórdia. O rosto da misericórdia, eu já falei em alguns vídeos anteriores, que o rosto da misericórdia é o rosto do próprio Jesus. É o próprio Jesus. Eu até mencionei um trecho do livro do Papa Francisco. O nome de Deus é a misericórdia. Ou seja, o nome dele é a misericórdia. E, em outras palavras, Deus é a misericórdia. Jesus é a misericórdia. O Espírito Santo é a misericórdia. E aqui eu gosto de ressaltar, eu gosto de adentrar que, assim, não é só o rosto, porque a gente fala o rosto, né, o rosto da misericórdia, mas no sentido de retratar, do sentido da expressão desse Deus que tem compaixão, desse Deus que demonstra, através do seu olhar, através do seu rosto, ele demonstra
essa piedade, ele demonstra esse afeto, ele demonstra essa compaixão, essa complacência com a humanidade, né? Por isso que a gente diz, a gente ressalta a questão do tempo. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo em que o Deus, ele se coloca como um Deus compassivo. Não que ele não tenha se colocado antes, ou não que ele não tenha vivenciado isso antes, mas eu diria, aí é onde entra o trecho, um pouco do trecho que eu acabei de colocar de João, né? O que eu coloquei agora é de João, a passagem de João, o Evangelho de João 8, né? Ou melhor, 7, do versículo 6 ao 9, que o Senhor ele fala, olha, o mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele, que as suas obras são más. É como que assim, não é querendo dizer que Jesus, ou que Deus, ou que o Espírito Santo, ele não tivesse esse rosto da misericórdia desde todo sempre. Claro que tem, claro que é. Mas eu diria que agora ele quis, vamos dizer assim, presenciar mais essa graça diante da humanidade, devido esse tempo que nós vivemos, devido a esse tempo que o mundo vive. Aí é onde entra essa temática do que o evangelista coloca. O mundo ele vos odeia. O tempo em que o mundo vive hoje, ele demonstra esse ódio, ele demonstra com os acontecimentos, com as coisas que acontecem, né? Eu me lembro que num tutorial anterior eu falei a respeito do que vinha acontecendo a nível de mundo, as catástrofes, né? As guerras, os conflitos, né? Cidades sendo destruídas, os terremotos, os maremotos, as catástrofes naturais, né? Os acontecimentos naturais, e também no sentido do homem, né? No sentido do homem, porque as coisas, muitas das coisas quando acontecem naturalmente, pode acontecer coisas naturalmente, coisas que são natural e que são, vamos dizer assim, tranquilas, que são suaves, né? Uma brisa, um vento que sopra e que mexe uma folha e que faz aqui a página do livro, a página da Bíblia, né, mudar de posição. Isso é uma coisa natural que não vai, vamos dizer assim, agredir nada, que não vai ferir nada. Mas um acontecimento natural que acontece, por exemplo, uma floresta que se incendeia, que devasta tudo e que queima casa e que coisa, ou seja, acontece uma catástrofe dessa, que pode-se dizer que pode ser, né, que pode ser natural e que pode ser feita pelo homem, alguém que passa e, sei lá, joga uma coisa de uma cochilha de cigarro e toca fogo naquele espaço, a incendeia tudo. Então assim, pode ser uma coisa natural e pode ser uma coisa da humanidade, do homem que faz isso. Então, quando o evangelista fala, e o próprio Jesus fala com as suas palavras, o evangelista ele apenas retrata e mostra o que Jesus falou, de que o mundo vos odeia, o mundo me odeia, né? O mundo não vos odeia, mas odeia a mim porque sabe, né? Sabe do desejo dele, sabe do desejo, ó, porque eu testemunho contra ele, que as suas obras são más. Ou seja, o mundo, as coisas do mundo, aquilo que é errado, aquilo que vai denegrir a imagem do homem, aquilo que vai denegrir, que vai ferir a natureza, que vai contra os princípios morais, que vai contra, eu diria, uma constituição, né? Seja no sentido bíblico, no sentido religioso, ou seja no sentido moral. Ou seja, é um tempo em que o mundo vive, que a humanidade vive, que é favorável nesse sentido de você buscar esse rosto misericordioso do Pai, esse rosto misericordioso de Cristo. Eu diria,
as situações que nós vivemos hoje, diante de tanta coisa, né? Os problemas psicológicos que a gente vê que a sociedade está passando, devido a um vício, devido a um mal, que muitas das vezes, uma crise que a pessoa passa, às vezes pessoal na família, e as pessoas passam pelo problema psicológico e acabam tirando a sua própria vida. Nós passamos agora há pouco tempo o mês da luta contra o suicídio. Ou seja, quantas pessoas estão passando ainda, não é que o mês passou, mas a situação ainda permanece. Ou seja, quantas pessoas estão com problemas psicológicos gravíssimos que estão sendo prejudicadas muitas das vezes pelo órgão, estão sendo prejudicadas às vezes pela própria família, estão sendo prejudicadas muitas das vezes pela falta de um tratamento, por uma condição favorável. Muitas das vezes são prejudicadas pela burocracia para poder ter um tratamento. Ou seja, nós passamos agora há pouco tempo isso. Agora, há pouco tempo também nós vivemos a questão dos tratamentos na questão do homem, né? Do outubro, o mês azul, depois o outubro rosa, né? Agora nós estamos vivendo, né, outro período. Então, assim, cada uma dessas situações, elas são reflexos de quê? São reflexos de que alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está bem. Então, no sentido geral, dê uma olhada, né? Eu mencionava isso nos vídeos anteriores, dê uma olhada ao seu redor e anote várias situações que você vê, não só na sua cidade, não só no seu bairro, não só na sua vizinhança, mas situações que você vê a nível de Brasil, a nível de mundo, os acontecimentos que acontecem no mundo, e que você vê que esse, né, é um tempo em que é propício a gente se voltar mais e mais para justamente essa misericórdia, para justamente esse rosto misericordioso, essa graça misericordiosa. E aquilo que eu mencionava, não é querem dizer que antes Jesus ele já não tinha esse rosto misericordioso. Tinha, mesmo eu diria, mesmo antes dele vir ao mundo, dele se colocar no mundo como homem, né, como filho de Maria, ele já tinha esse rosto misericordioso no Pai, no próprio Espírito Santo, porque ambos são anjos, né, são anjos, né, são seres como anjos, né, mas Deus, né, mas Deus. Então, eles têm esse rosto, ele tem esse rosto, o rosto da misericórdia, o rosto misericordioso, para que esse tempo, aí assim, talvez fique um pouco vago, não é? Fica um pouco vaga a questão de eu não ter colocado, mas o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é justamente procurar essa misericórdia, procurar através da palavra, procurar através da meditação da palavra, do estudo da Lexio Divina, procurar através da igreja, procurar através dos princípios éticos, das coisas éticas, né? Eu me lembro que ontem, não está aqui no meu bolso, mas eu fui para o término da nossa festa aqui na paróquia, né? O término da festa de Nossa Senhora de Fátima, e eu vi ali algumas pessoas lanchando alguma coisa ali, e as pessoas jogavam, né, o lixo, né, o coisa no chão, e eu ali com um papel ali de pipoca, um papelzinho de bombom, uma etiquetazinho, fui, enrolei, dobrei e botei no bolso. E trouxe, ainda está ali no bolso da minha calça, depois eu vou botar numa lixeira, vou botar numa sacola. Ou seja, questões éticas, questões simples do dia a dia, do cotidiano, que vai fazer você experimentar, que vai fazer você ver esse rosto da misericórdia,
naquilo que você faz, naquilo que você busca, naquilo que você exerce no dia a dia. É como eu estou dizendo, é como eu estou colocando, esse é um tempo favorável, esse é um tempo ao qual nós vivenciamos, ao qual nós presenciamos esse rosto misericordioso através da igreja. Nós tivemos agora, né, a confirmação dos 33, 36, se eu não me engano, santos que foram canonizados, né, aqui no Brasil, né, em Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, um lugar que no Brasil que foram canonizados agora pelo Papa Francisco, 36 santos, se não me falha a memória. Ou seja, isso é uma bênção que eu fiquei olhando, a comunidade lá passou a noite de sábado para domingo rezando, intercedendo na penitência. Ou seja, esse é a forma como eu vou buscando no meu cotidiano, no meu trabalho, exercer bem a ética, os princípios lá do meu trabalho, os princípios éticos, ou seja, na faculdade, os princípios éticos, ou seja, eu exercer, eu buscar esse tempo, no tempo que eu estou hoje, no tempo que eu estou vivendo, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, seja no dia a dia, no cotidiano, eu exercer, eu buscar, eu ter essa experiência com esse rosto misericordioso. É dessa forma que nós vamos experimentar essa graça palpável que o Papa Francisco ele expressa aqui nesse documento, né? De que agora este amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. Ou seja, é como que muitas vezes a gente diz assim, antes, né? A passagem de Jó, né? A passagem de Jó, se não me engano, no finalzinho de Jó, né? Não sei se eu vou achar, que ele diz assim, eu vou falar logo, né? Que ele diz assim, olha, antes eu havia ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, antes de Jesus vir ao mundo, a gente tinha uma experiência, vamos dizer assim, muito rica, muito vasta, mas o contato com esse palpável, deu-se mais quando Jesus se fez homem, quando Jesus se fez carne, né? A palavra se fez carne no meio de nós, habita no meio de nós, né? Está no meio de nós, hoje por obra, por presença do Espírito Santo. Né? Então assim, antes a gente ouvia falar podia até ouvir falar nos tempos remotos desse rosto, dessa misericórdia, dessa compaixão, podia até não usar esse nome, mas com o tempo, né? Hoje não, hoje a gente vê, eu diria até mesmo, né? Agora há poucos dias eu vou fazer um tutorial para vocês, mostrando e falando um pouco disso, os santos que vivem no nosso dia de hoje, pessoas que eu diria que são consideradas santas pelas suas atitudes, pela sua simplicidade, pela forma que essas pessoas vivem e por outros adjetivos mais, que eu acredito que essas pessoas elas já são consideradas santas aqui no nosso meio, na nossa existência, sem nem ter morrido ainda, ou seja, sem nem ter deixado essa vida. Eu diria que essas pessoas elas já são consideradas santas pela inocência, né? Pela forma como essas pessoas vivem. Não estou achando aqui Jó, não estou olhando aqui na descrição. Se não olhar na descrição, não vai achar, né? Mas eu quero até achar a passagem para me dizer na íntegra, né, bem direitinho como está na passagem. Eu acho que é no finalzinho do livro de Jó, né? Aqui, ó, Jó 42, versículo 5, 6. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram.
e é por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Versículo, capítulo 42, Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. Ou seja, vê aonde muitas das vezes no exemplo, né? Nós não tivemos a graça dos discípulos, dos apóstolos lá, de ter presenciado face a face Jesus, né? Toda a vida dele, toda a trajetória dele, até ele morrer na cruz, nós não tivemos essa graça. Mas eu diria que nós vimos esse rosto misericordioso do Pai, do Filho, muitas das vezes, numa atitude louvável, né? Durante a festa, durante a igreja. Muitas das vezes a gente vê na oração pessoal, quando a gente é tocado muito na oração pessoal, a gente é tocado tanto que ali a gente sente o perfume, a gente escuta tão claramente, tão nitidamente as palavras de Deus, e eu diria, de uma certa forma, a gente vê esse olhar misericordioso, a gente vê essa face misericordiosa do Pai nos instruindo para aproveitar esse tempo que no dois sentidos, que é um tempo que acontece tantas coisas que muitas às vezes não são legais, que não são boas, que não são louváveis, que agride no sentido de todas as áreas. A gente vê tanta coisa que não é legal e que é um tempo propício para a gente se voltar mais e mais para esse Deus, para esse rosto misericordioso no Pai, no Espírito Santo, em Jesus. Voltar-se para esse rosto misericordioso, aproveitar esse tempo. Quantas às vezes a gente vê, às vezes, por exemplo, uma pessoa fazendo uma caridade, a gente vê às vezes testemunhando uma pessoa fazendo uma caridade, a gente vê ali a pessoa fazendo uma caridade, um gesto tão caridoso, e aquilo ali compadece o coração da gente, enche o coração da gente de orgulho. Eu me lembro que eu fui fazer meu exame, um exame, né, admissional agora há pouco tempo, e lá eu presenciei uma médica médica, a doutora Cristiane, que me atendeu lá, e eu fiquei assim, eu enchi meu coração de orgulho. Eu conheço ela, conheço a mãe dela, já está com tempo, né, que eu conheço pessoas assim admiráveis, pessoas louváveis. Então quando eu saí dali, que eu fui para um momento de oração, né, daquele local, eu fui para um momento de oração numa praça aqui da cidade de Sobral. Então eu agradecia, assim, eu agradecia a Deus, meu coração se enchia de alegria, se enchia de gozo. Então assim, ali eu vi o que? Eu vi a graça, eu vi a presença de Jesus, eu vi a presença de Deus. Olha quanto é louvável a pessoa quando luta para poder conseguir, né, a sua caminhadazinha na vida, um trabalho, vai conquistar um projeto na sua vida, e ela consegue aquilo diante de Deus. Então é uma graça muito grande a gente vê esse rosto da misericórdia. Então assim, eu digo para você que visita o canal Oração Virtual, não perca essa oportunidade. Vá à sua igreja, independente de qual religião, seja, vá à sua igreja, vá rezar, vá orar, vá buscar essa graça misericordiosa, vá buscar esse rosto misericordioso do Pai, da ação do Espírito Santo no meio da humanidade, no tempo que nós estamos vivendo hoje. Vá buscar essa experiência com Jesus, né? Eu costumo dizer que, eu já falei a isso até em alguns tutoriais que eu partilhei com você, de que, olha, a gente nunca vai amar, né? Provar desse amor, esse amor como o documento aqui ele bem fala, né? A gente nunca vai provar desse amor, né? A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente, né? Foi de revelar a missão de Jesus, que Jesus recebeu do Pai, foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude, ou seja, na plenicidade, na totalidade, no ápice, né, de revelar Deus é amor. 1 João
capítulo 4, 8, 16, afirma-o pela primeira e única vez em toda a Escritura, o evangelista João. Agora este amor se tornou visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. Ou seja, olha, às vezes a pessoa diz assim, né? A gente costuma dizer no sentido, eu sei que é uma comparação, né? Uma comparação grotesca, uma comparação talvez eu não deveria nem fazer, que a pessoa diz assim, e tudo que é de graça não presta, né? Tudo que é de graça não presta. Mas aqui eu diria, não é algo gratuito no sentido de que Deus, de que Jesus, ele não vai te impor nada, ele não vai te cobrar nada, ele não vai, vamos dizer assim, né, querer de você nada que você não queira, né, o dar, de que você não queira de livre e espontânea vontade acolher, testemunhar isso na sua vida, né? E eu diria que não foi de graça, né? O que eu falei, ó, toda a vida de Jesus foi assim, não, né? Vida de amor, como diz uma canção, vida de amor e sacrifício até a morte na cruz, depois ressuscitou e ali cumpriu-se o ápice, a graça de Deus. Então assim, não foi de graça, né? Ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue, ele deu a sua dor, ele deu o seu sufrágio, ele deu a sua angústia, ele deu a sua agonia na cruz. Então assim, não perca essa graça. Graça no sentido de que é um dom de Deus nos conceder esse rosto misericordioso para que nós sejamos pessoas muito mais felizes, muito mais saudáveis, muito mais de Deus, muito mais do Pai, muito mais do Filho, muito mais do Espírito Santo, muito mais de Maria, Nossa Senhora, padroeira do Brasil, a qual nós celebramos aí as aparições de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos de Nossa Senhora. Que Maria nos abençoe, que Maria vele por nós, que Maria interceda por nós, que São Miguel Arcanjo, e com certeza vocês não estão vendo, né, o ícone todo, eu botei aqui, mas não dá para vocês verem o ícone todo, talvez depois eu vire a câmera um pouquinho. Então assim, aproveite esse tempo em que o rosto da misericórdia, ele fica mais transparente, ele fica mais transparecido, ele deixa-se tocar muito mais, ele deixa-se acariciar, ele deixa-se afetar por ele, né? Deixa-se, vamos dizer assim, ser entrelaçado, submergido, ele deixa-se, né, a gente mergulhar nessa graça desse rosto misericordioso. Então aproveite essa graça, aproveite esse tempo favorável, como o evangelista fala, usa, né, reflete ali as próprias palavras de Jesus. É um tempo favorável da gente presenciar esse rosto misericordioso do Pai, do Filho, do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, no estudo, em todas as realidades que nós vivemos. Então aproveite essa graça, né? Eu espero que eu tenha passado, né? Eu tenha passado assim uma centelhazinha do que eu quis passar para você, esse tempo, o tempo e o rosto da misericórdia. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo favorável para a gente experimentar essa misericórdia, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like que gostou. O canal Oração Virtual, eu criei esse canal no sentido de partilhar muitas e muitas coisas nessa área, algum tema, abordar algum tema no sentido espiritual, no sentido cristão católico, né? Porque eu faço parte de uma comunidade, né, católica, da renovação. Então eu partilho uma vez ou outra esses tutoriais, e como eu já tinha criado já há um tempo o canal Oração Virtual, então eu partilho e eu divulgo esse canal nas mídias sociais, ou no Zap, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Google+, eu divulgo esses tutoriais dentro do canal Oração Virtual. Então eu te peço, você
que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse canal para a sua comunidade, para as pessoas ligadas a você. Muitas das vezes a pessoa quer ouvir algo nesse sentido do amor de Deus, o rosto da misericórdia, algo nesse sentido que vai servir não só para você, não só para mim que partilho com você, mas também vai servir para muitos e muitos outros irmãos nossos. Então eu desejo a você a paz. Vamos pedir a bênção de Nossa Senhora Aparecida sobre nós, sobre nossa família, sobre a igreja, sobre essa comunidade que recebeu os santos, a canonização desses santos, para que sejam muito louváveis, muito abençoados. Peço à Mãe, ó Virgem Aparecida, padroeira do Brasil, sobre o nosso Brasil, diante de todas as situações que vêm acontecendo, todas as pessoas que me pedem oração, eu te peço, Mãe, a tua intercessão sobre essas pessoas e sobre você que esteve comigo até agora, assistindo esse tutorial sobre o tempo e o rosto da misericórdia. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like e desejo a você tudo de bom. Que Nossa Senhora nos abençoe, interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e desejo a você muita paz. Tudo de bom.